Boa tarde, amores! Olá, estamos aqui para tomar mais um cafezinho, bater aquele papo gostoso, super agradável. Hoje com um tema para cuidar das mulheres. Oi, Cris, seja bem-vinda. Hoje a gente vai dar um soco no câncer de mama, vai se prevenir, vai se proteger, vai trazer aqui dicas, mitos, verdades, tirar dúvidas. Vamos entender que o nosso corpo, ele é um templo inviolável. A gente não pode permitir que nada aconteça de ruim. Temos que cuidar muito do nosso corpo, porque nós dependemos dele para tudo. Temos que estar bem e plenas. Não somente as mulheres, como os homens também. Boa tarde, Prime Aracaju, Cimar, seja bem-vinda. Gente, o assunto é muito bacana. A gente vai falar hoje sobre câncer, forma de prevenção, cuidados, higiene íntima. Então, assim, tem muita coisa bacana que eu vou estar trazendo aqui junto com uma enfermeira top, vai estar trazendo um assunto, vai abordar aqui com vocês, podem estar tirando dúvidas, manda aqui nos comentários, aproveita agora, convida as amigas, manda esse aviãozinho para 5 pessoas, chama essas pessoas para participarem dessa live que estará sensacional. Então, meus amores, hoje o nosso tema é mulher. Sua melhor arma é a prevenção e a conscientização. Prevenção porque a gente tem que estar prevenido o tempo todo para evitar que qualquer mal aconteça e estar consciente de que tudo isso pode acontecer e que depende única e exclusivamente das nossas atitudes para que a gente possa estar se defendendo contra esses males que surgem no dia a dia e que querem nos derrubar. A nossa convidada hoje, ela se chama Mayali Melo, ela é enfermeira, né? Ela tem aí muita experiência, ela vai estar trazendo todo esse assunto e a gente vai abordar. E assim, aproveitando, eu vou contar um pouquinho uma história. Às vezes a gente acha que só pode acontecer com os outros, mas também pode acontecer com a gente. Eu tenho uma amiga, nem pedi permissão a ela para falar, mas eu tenho uma amiga que, de repente, ela recebeu a notícia que estava com câncer e que esse câncer já estava em estágio muito avançado, né? Estava em metástase. E o médico deu para ela 6 meses de vida. Imagina você, para uma pessoa, receber uma notícia, você está com câncer, está em metástase e você tem apenas 6 meses de vida. Essa pessoa tinha 2 escolhas, ou ela escolhia lutar pela vida, ou ela ia escolher se entregar. No primeiro momento, a pessoa imagina o quê? Não vai adiantar, já acabou, está tudo perdido. Primeiro momento você pode até pensar assim, mas o segundo momento você abre seu coração e diz, enquanto a vida, esperança, eu vou lutar para viver. E essa minha amiga, ela pegou o gancho de lutar para viver, começou a fazer os exames, começou a fazer tratamento, perdeu os cabelos, não perdeu a dignidade e nem a vontade de viver. Até mesmo porque existem princesas que usam coroas e outras princesas usam lenços. Então, assim, isso é uma história que é para ficar na cabeça de cada um que está entrando nessa live hoje. Que, de acordo com o diagnóstico, você pode até se desesperar, mas não é o fim do mundo. Você pode muito bem. E sabe o que aconteceu com a minha amiga? Que ela tinha 6 meses de vida, ela está aí, linda, maravilhosa e plena, fazendo a quimioterapia dela. Já escreveu livro, ela cuida de pessoas, é uma pessoa maravilhosa e eu espero muito em breve estar trazendo ela aqui para contar um pouquinho da sua história. E isso, gente, já tem mais de 6 anos, tá? Que aconteceu, que ela foi acometida por essa doença terrível, que essa doença ela é covarde, ela é traiçoeira. Então, assim, ela recebeu essa notícia, foi um choque, mas está aí plena, linda e maravilhosa. E logo, logo ela vai estar aqui. Eu vou trazer para ela contar para vocês. Ela já escreveu livros. Ela, assim, ela
inspira outras mulheres, ela já tirou várias fotos, então assim, ela é uma mulher maravilhosa e tá aí para provar que um diagnóstico, ele não é capaz de definir o teu futuro e a tua vida, ele é apenas um diagnóstico e está na tua mão, e você vai escolher se quer viver ou se vai viver em função daquela notícia, daquele diagnóstico que você recebeu. Então assim, vocês que estão entrando agora, meninas lindas, maravilhosas e plenas, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa beleza, para que a gente esteja sempre plena, maravilhosa. Todo cuidado é essencial. E essa live aqui é para trazer consciência para cada uma de vocês, cada mulher, cada homem que entrar nessa live, que já está aqui hoje, trazer consciência para os cuidados que nós devemos ter. Eu vou chamar agora a Mayali, né, que ela vai vir com muita propriedade. E assim, vocês que têm aí dúvidas, podem perguntar, tá? A gente vai começar com mitos e verdade com relação ao câncer de colo do útero, câncer de mama, tanto em homem quanto em mulher. Então assim, vai estar trazendo muita consciência e muito mito que tem em relação ao câncer hoje, certo? Então eu vou convidar ela agora, ela vai estar vindo aí, maravilhosa, plena. Aqui. Cadê você, querida? Pronto. Olha ela, tá já entrando, vai ser muito bem-vinda. E vocês que acabaram de entrar, convidem os amigos, convidem as amigas, para que envie as dúvidas, que a gente vai estar tirando. Eu não, né? Ela vai estar tirando, né? Eu vou estar só reportando. E todas as dúvidas, convidem quantas pessoas, as amigas, vocês tiverem. Tragam essas amigas. Meu amor, você já está aí? Não está aparecendo para mim ainda. Boa tarde. Tá carregando Boa aqui o tarde. vídeo. Tá Tô aparecendo já? Então, você está me vendo? Estou sim. Acho que tá conectando. Estão vendo? A Mali, eu não estou vendo, mas a gente vai continuar assim. Meninas e pessoas queridas que estão entrando agora, convide as outras pessoas. Olá! Mande aí um monte de coraçãozinho para nossa querida que está chegando para tirar todas essas dúvidas. Seja bem-vinda. Muita gratidão por você estar aqui hoje compartilhando o seu conhecimento com a gente. Muita gratidão também para todas as pessoas que estão aqui essa tarde. É que saber mais informações a respeito dos cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Seja bem-vinda, minha querida. Eu acho que travou um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Bom, travou, mas quem for entrando aí vai convidando outras pessoas, que daqui a pouco volta ao normal. Está acontecendo essas coisas ultimamente? Mas ela vai voltar aqui para tirar essas dúvidas. Todas essas dúvidas. Oi, voltamos! Esse Instagram está assim, mas eu nem ligo. Tá tudo certo. Cai, a gente volta e tá tudo certo. Aguardando aqui a nossa querida convidada de hoje, uma enfermeira maravilhosa, a Mayali Melo, tá vindo aí tirando todas as dúvidas com relação o nosso tema hoje é mulher, sua melhor arma é a prevenção e a conscientização. Então, vai começar a falar, vai se apresentar, né? Vai mostrar toda a sua autoridade aqui. Seja bem-vinda mais uma vez. Acontece. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. É uma onda muito grande de lives, mas tá tudo certo. Estamos aqui, firmes e fortes. Eu estava te apresentando, agora eu quero que você se apresente e fale aí um pouquinho quem é a Mayali. Boa tarde. Primeiro, muito obrigada, Cata, pelo convite, né? E aí, quem é a Mayali? Sou enfermeira, né? Sou formada já há 9 anos. Tenho pós-graduação em oncologia
né, em saúde pública, saúde da família, UTI. E já trabalho na atenção básica há 5 anos, diretamente com o público também, né? O público feminino, a atenção básica é a saúde da família. E a gente então faz diariamente, né, esse cuidado, esse rastreio, né, essa prevenção, tanto do câncer de mama, como do câncer de útero, como das demais patologias que abrangem tanto a mulher quanto o homem, a criança, o idoso. E aí eu trabalho diretamente com a saúde da família. E sou oncologista, enfermeira pós-graduada em oncologia. Então, o assunto é bem do meu trabalho diário, né? Verdade. Muito bem, escolhi a pessoa muito certa. Uma coisa que eu quero frisar, que agora, né, tem essa coisa do outubro rosa. Mas assim, o outubro rosa, ele é para startar, que não só é um mês, tem mais 11 meses para você se cuidar. Então, o outubro rosa deveria ser um vermelho para chamar bem a atenção. Cuide-se, se toque, se ligue, se cuide. Então, assim, tem mais 11 meses para você se cuidar. Não é só no mês de outubro, não, viu, meninas e meninos? Tem o ano inteiro. É verdade. Como o Cata falou, infelizmente, o ser humano ele é bem acomodado, né? Então acaba criando essas campanhas para frisar, para ver se as pessoas começam a se orientar, a se tocar, a se amar, né? E começa a cuidar da sua saúde, porque quem se ama cuida da sua saúde, não é verdade? Saúde em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós dependemos dessa matéria aqui, dependemos desse corpo estar em perfeito funcionamento para que todo o resto funcione também. Nós precisamos cuidar muito do nosso corpo. É a nossa vida. Então, assim, você chegando aqui, sejam bem-vindos, convide outras pessoas, né? Mande um aviãozinho, convide. E muita gratidão por vocês estarem aqui com a gente nessa tarde de hoje, né? Já quase noite. Querida Mayali, nós temos aqui muitos mitos e verdades acerca do câncer, tá? Então, hoje eu vou estar trazendo aqui, eu quero tirar umas dúvidas com você. Você vai aqui dizer se é mito ou é verdade, ok? Vamos lá. Qualquer caroço no seio é sinal de câncer? Jamais. Então aí, qualquer caroço, qualquer nódulo que venha a surgir na mama, a gente deve estar atento, né? Pode sim ser algo maligno, como também pode ser benigno, né? A mulher ela pode desenvolver caroços no decorrer da sua idade fértil, no período de amamentação também pode calcificar leite. Então, são várias coisas, nódulos de gordura, dependendo também do peso da mulher, do tamanho da mama. Então, assim, várias coisas podem levar a esse aparecimento de nódulo. Então, nem sempre o nódulo significa que é um câncer, mas sim que tem que ter atenção, que tem que ser investigado. Joia! Acredito que muita gente tem essa dúvida, porque é um mito. Outro é mito ou verdade aqui. Esse aí é mito. Agora o próximo é a obesidade e o excesso de gordura no abdômen. São fatores de risco para o câncer de mama? Infelizmente, né? A obesidade é fator de risco para várias patologias. E o câncer, sim, né? Então, a obesidade, geralmente, ela vem atrelada com vários outros problemas sistêmicos e aí tende a ter mais chance. Não significa que todas as pessoas idosas, elas vão ter o câncer de mama, elas vão ter pressão alta, elas vão ter... Não, não significa isso. Mas sim, a obesidade é um fator de risco. Então, é muito importante esse controle do peso, é muito importante a prática do exercício físico, evitando também o sedentarismo, porque geralmente, não sempre, mas a obesidade também está entrelaçada ao sedentarismo, que são fatores de risco para ter patologias crônicas como o câncer, né? Ok, então é verdade. O câncer de mama só acomete mulheres?
A gente tem mania de dizer, né, que homem não tem peito, né? Assim, homem não tem peito. Tem, eu sei, como é que homem não tem? A porcentagem é bem menor. Em mulher, acontece cerca de 99%, homem 1%, 0, alguma coisa, não chega nem a 1%. Mas sim, o homem pode ter câncer de mama. Então, não somente a mulher deve ter esse cuidado diário, deve conhecer o seu corpo, deve estar se observando, mas também o homem. O homem deve estar atento a qualquer sintoma, a qualquer sinal diferente. A gente tem que tirar essa barreira, né, de não se conhecer, de não se observar, porque tem alguns tabus que o pessoal mais antigo, eles evitam isso, né? Eles criticam a pessoa que se conhece e a pessoa que se toca. Mas a pessoa que se conhece, a pessoa que se toca, é mais fácil dela encontrar algo de errado no seu corpo. Então, só eu vou saber o que está errado no meu corpo. O profissional de saúde, ele não vai saber. Ele vai me olhar e vai achar que eu estou do mesmo jeito. Não, não estou vendo nenhuma alteração, porque o profissional de saúde não está me vendo todos os dias. Então, só eu que vou saber, olha, aqui era assim, tá aparecendo isso, para que no momento da consulta eu demonstre ao profissional, né, eu mostre aonde está alterado. Então, o homem, ele sim pode ter câncer de mama. O risco, né, o aparecimento é bem menor, mas pode aparecer e o homem também deve se cuidar, também deve se tocar, também deve observar o formato, a coloração, a textura da pele, se tem alguma secreçãozinha, que geralmente parece com pus. Se for câncer, não tá nos dois, geralmente é só em um, é unilateral essa secreção. Então, assim, são sinais, são sintomas que tanto a mulher quanto o homem devem observar, desde a textura da pele, a coloração, né, como o aspecto do nódulo, que muitas vezes não é um nódulo bem regular, é um nódulo irregular, né, e muitas vezes nem dói. A gente toca, né, e aí vê que aquele nódulo tá ali, aquele carocinho tá ali, muitas vezes nem dói. Uma pergunta aqui: quando a mamografia de rotina deve ser iniciada? A mamografia de rotina, ela deve ser iniciada a partir dos 50 anos, dos 50 aos 69 anos, para pacientes que não apresentam riscos. Como assim não apresentam riscos? Para paciente que na sua família não tem caso de câncer de mama. Então, se na sua família não tem caso de câncer de mama próximo, primo, irmão, né? E principalmente se tiver homem que teve câncer de mama, então é um fator de risco. Então, se não teve, então a de rotina é de 50 a 69 anos. A partir de 69 anos, não há necessidade de continuar fazendo a mamografia. Se tem risco, o ideal é começar a partir dos 35 anos. A partir dos 35 anos, a mulher deve iniciar o acompanhamento com ultrassom, o acompanhamento, né, com o profissional, e aí também o profissional vai ver a necessidade da mamografia. Então, se tem risco de ter, se na sua família tem, se você menstruou muito cedo, se você tem mais de 50 anos e ainda menstrua, se você tem algumas literaturas que diz que se você toma anticoncepcional por muitos anos, então assim, tem vários fatores de riscos que levam a você ter um câncer de mama. Então, se você está dentro dos fatores de risco, se na sua família tem câncer de mama, o ideal é que comece acima de 35 anos. Se é só rotina, a partir dos 50 aos 69 anos. A mamografia, viu? O exame clínico, ele deve ser feito desde sempre, né? O autoexame de mamas, ele deve ser feito desde sempre. Eu sempre faço a mamografia e a ultrassom. Questão só de conscientização mesmo. Eu sou muito neurótica e me preocupo demais. Aí eu já comecei logo a fazer. Aí, Cata, mudando um pouco, mudando não, falando do mesmo assunto, já que falou de mamografia, tem um mito que as pessoas falam sempre assim: quem faz mamografia fica mais sujeito a ter, né? Muita mamografia, você faz muita mamografia, você vai adquirir um câncer. Não, gente. Antigamente, aqueles aparelhos que apertavam a mama, eles emitiam vários raios que fazia muitas vezes a alteração no DNA dessas células e fazia, né,
muitas vezes proliferar, ou seja, multiplicava aquelas células naquele lugar. Hoje não, os aparelhos são bem atuais e os aparelhos não vão pôr em risco de você ter câncer por conta de uma mamografia. Então, esqueçam isso aí, pelo amor de Deus. Mais um mito aqui. Mito ou verdade? Bater na mama ou sofrer algum trauma pode provocar algum tumor cancerígeno? O que é que acontece? Quando a gente sofre algum trauma, independente se é na mama ou em algum lugar, a gente começa a observar melhor, porque tá doendo, né? Porque tá incomodando aquela pancada. E aí, muitas vezes, a gente pode encontrar, né, algum nódulo, algum edema, alguma coisa ali e achar que seja, né? Mas não aumenta o risco. Pode deixar a gente mais atento naquela região, mas aumentar o risco, não. Você falou agora há pouco em relação à primeira menstruação, a menstruar cedo. Ter a primeira menstruação muito cedo aumenta a chance de câncer e tomar bastante anticoncepcional também aumenta as chances? Tem algumas literaturas, não todas, mas tem algumas que diz que a mulher que faz uso de anticoncepcional oral, o comprimido, por muitos anos, ela tem uma chance maior de ter. Não significa que todas, é bom a gente frisar isso, não significa que todas as mulheres que fazem uso de anticoncepcional ela vai ter, mas ela aumenta o risco. E sim, a mulher que ela menstrua antes dos 12 anos, ela entra nessa fase aí do fator de risco para ter, porque é uma menarca, né, que a primeira menstruação ela é muito precoce. Então aí ela entra nesse quadro de fator de risco. Então é para estar atento. Tenho certeza que é dúvida de muita gente que está aqui hoje. E terapias de reposição hormonal elevam os riscos de desenvolver tumor? Algumas literaturas elas discutem sobre isso, mas uma boa parte diz que sim, que quando a gente repõe o hormônio, né, que é como o anticoncepcional também é uma reposição hormonal, e aí ele deixa a paciente mais susceptível, né? Significa que é um fator de risco, que ela pode desenvolver o câncer, não só de mama, como de colo de útero também. Ok. E ter sido mãe a partir dos 30 também é fator de risco? Engravidar, né? Tanto que a gente fala que a gravidez tardia, ela tanto é um fator de risco para a mãe, né? A questão de ter pressão alta, de ter outros problemas, como pré-eclâmpsia, que a gente já ouviu falar, né? Como também essa questão do câncer de mama. A quantidade de filho também né? Você ter várias gestações, você pare várias vezes também aumenta o risco. Tanto você engravidar acima dos 30, Aborto, como tanto espontâneo quanto provocado? o aborto, ele aumenta mais o risco, no caso, no colo, né? O câncer de colo de útero, ele aumenta sim o risco. Muito bom saber ter essa clareza, né? Que muita gente não tem. Ó, tem uma perguntinha aqui, duas, na verdade. A ressonância magnética seria melhor opção para, ao invés da. Eu acredito que deve ser, ao invés da mamografia, a ressonância, bem diferente, né? Um do outro. A ressonância, não, assim, a ressonância, ela é um exame bem mais aprofundado, onde ela vê os vasos, essas coisas assim, mais aprofundado, né? A mamografia em si, ela já consegue ver os ductos, já consegue ver todo o tecido adjacente ali. Então, a mamografia em si, associada à sintomatologia, muitas vezes ultrassom, já dá para definir o diagnóstico. A ressonância já é um caso bem mais aprofundado, né? É quando você precisa ver mais os vasos, você precisa ver. Então, assim, a ressonância geralmente é mais utilizado em outras patologias neurológicas, outras coisas onde a gente precisa ver fluxo, essas coisas. Aí o câncer não precisa ver o fluxo, e sim a proliferação, a multiplicação dessas células. Entendo. Mais uma pergunta aqui. Doença de. Ó, veja aí, eu nem sei que doença é essa. Deixa eu Caso, ver. Castro, Clemente, como é isso? Vê aí, eu não sei. Doença de Castro, Clemente, como é isso? Caso, Clemente, como é isso? Vê aí, eu não sei. Caso, Clemente, como é isso? Vê aí, eu não sei. Doença de Castro, Clemente, como é isso? Caso, Clemente, como é isso? Vê aí, eu não sei.
Peraí, né? Tá vendo aí? Eu nunca ouvi falar. Conseguiu? E não significa assim, provocar. É como a gente falou, né? A questão de fatores de risco, né? Associada a fatores de risco. Certo. E outra coisa, amamentar protege as mamas? E aí, a amamentação, ela é um fator protetor, por incrível que pareça, né? A mulher que amamenta, ela diminui o seu risco de ter câncer de mama. A mulher que amamenta, a mulher que pratica exercício físico, ela diminui bastante o risco. Então, Ok. E usar desodorante antitranspirante causa câncer? não, não causa, não. E aí tinha assim esse mito, né, que dizia que se for aerosol vai tapar os poros, não sei o que. Não, minha gente. O desodorante, ele não está associado a nenhum tipo de câncer. Então, tira isso é mito. Mais um mito aqui. Aí eu tô vendo aqui que a mesma pessoa falou de doenças de certos, nem sempre, né, alguma inflamação nos linfos significa câncer, não. Pode ser, como eu falei, um fator de risco, mas nem sempre ela vai se transformar em um câncer. Aí tem um comentário aqui, né? Aninha que diga, né, Cata? Você amamenta bastante. Eu amamento bastante. O meu bebê me suga o tempo inteiro. Coisa boa. Eu adoro amamentar. Outro mito aqui. Pessoas jovens não precisam se preocupar com o câncer de mama? Jovens devem sim se preocupar com o câncer de mama. Como a gente falou, o rastreio, né, começa a partir dos 40 anos, mas mamografia de rotina a partir dos 50 a 69 anos, mas pessoas jovens também podem sim ter o câncer de mama. E aí é tanto que a gente incentiva bastante o autoexame, né? Para que as mulheres se conheçam, as mulheres se toquem, porque 80% dos casos é descoberto através da própria mulher. A própria mulher, no seu momento, né, se conhecendo, ela identificou que tinha algo de errado e procurou a ajuda de um profissional. Então, a mulher deve, quando é que ela deve fazer esse autoexame, né? Movimentos circulares, observar no espelho. Quando? O ideal é que seja sempre após a menstruação, né? De 5 a 8 dias após a menstruação, que é quando a mama deixa de estar mais dolorida e você consegue realmente sentir. E aí, o ideal, o que é que eu sempre digo para as minhas pacientes? Que elas escolham um dia no mês. Pode ser o dia do seu aniversário, tipo, eu completo o ano dia 29. Então, todo dia 29 eu sei que eu tenho a obrigação de ir no espelho, de começar a me observar. Então, quando eu faço essa data, fica ainda mais fácil. Porque a mulher pode sim. E aí, como a gente tem esse negócio, não, acontece em mulheres acima de 50 anos, não sei o que, a gente termina esquecendo de se observar. E aí pode vir surgir. A gente não tá livre, né? A gente, enquanto ser humano, a gente tá suscetível a qualquer coisa. Maiane, eu queria que você desse aí um passo a passo do diagnóstico para o câncer de mama. Desse um passo a passo aí, como é que se deve fazer, como é que se deve proceder para observar. Dá um passo a passo para que a gente tenha mais cuidado e conscientização. E aí, como a gente estava falando agora, primeiro a mulher deve se conhecer, né? Ela deve se tocar. Ao achar qualquer alteração, deve procurar a ajuda de um profissional. Se a mulher já faz exame de rotina, identifica que tem esse nódulo, e aí o nódulo no exame ele vai estar dizendo se é benigno, se é possivelmente, ele não afirma, porque para ter uma conclusão tem que fazer a biópsia, né? Tem que fazer a retirada, histologia e tal, e fazer o estudo. Então, a mulher ela deve fazer o autoexame,
mensal. Passou de 40 anos, deve estar fazendo acompanhamento com um profissional, né? Até 69 anos. A partir de 50 anos, mamografia de 50 a 69 anos. A mamografia ela pode ser feita anual ou até 2 anos, de 2 em 2 anos, dependendo se os exames vêm dando negativo. Então, o máximo que pode ficar é 2 anos. E aí, teve alguma alteração, o próprio profissional ele vai encaminhar, tanto para fazer a biópsia, quanto quando chegar a biópsia para o setor de oncologia. Para fazer o estudo do perfil do câncer, é isso? Aí, a partir daí, segue o tratamento. Segue o tratamento. Aí, a partir daí, vai ver se só através da quimio, se precisa de rádio, se precisa fazer o procedimento cirúrgico, dependendo de como esteja, né, esse caroço, que se as bordas ainda dá para fazer toda a retirada, sem ter invadido essas células pela corrente sanguínea, para causar metástases. Então, tem todo um estudo para ver qual o tratamento adequado, porque o tratamento ele é individual e depende, né, de como esteja instalada essa doença, né, essa patologia no paciente. Muito bem. O pessoal aqui está gostando, está elogiando, né? Aí tem uma pergunta: é verdade que a mamografia não é o melhor exame para quem tem mamas densas, para quem tem mamas grandes, é isso? Não, era o que a gente estava falando. Antigamente, os aparelhos, ele era aquele aparelho bem que maltratava, que precisava apertar a mama para poder ver direito, né? Hoje não. Hoje a mamografia, né? O aparelho está bem mais avançado, ele consegue realmente captar toda a mama. Então, hoje em dia, isso aí é mito, tá certo? Mito, mais um mito. Outra coisa, fala bastante aqui sobre o câncer de mama. Agora eu queria que você trouxesse também um pouco sobre o câncer do colo do útero, né? Como é que ele se apresenta, a partir de quê? Eu queria que você trouxesse um pouco questão também da higiene íntima, se a indicação de uma higienização antes e pós relação sexual. Queria que você trouxesse essa conscientização hoje aqui para essas pessoas que estão assistindo a nossa live. Então, vamos lá. Eu conheço bastante gente que, para poder conseguir fazer um exame de prevenção, né, é difícil. A gente tem que estar arrastando. E tem aquelas mulheres que dizem assim, mas eu sou viúva, sou separada, faz muito tempo que não namoro, não presta. Minha gente, pelo amor de Deus, esqueçam isso. Então, o exame de prevenção, a citologia, ela deve ser feito a partir do momento que a mulher teve sua primeira relação, certo? É preconizado a idade correta de estar realizando entre 25 a 64 anos. Entre 25 a 64 anos, a mulher deve estar com seus exames regulares, né? A citologia, a prevenção. E aí, se caso você faz anualmente e 2 ou 3 exames anuais seguidos estão dando negativo, você pode sim passar de 2 a 3 anos sem realizar o exame, ficar fazendo, passa 3 anos, aí depois faz anual de novo. Fiz esse ano deu negativo, ano que vem deu negativo, passo 3 anos sem fazer, aí faço 2 anos consecutivos de novo, se deu negativo. Se não, o ideal é que faça. Mulheres que iniciaram a prática de sexual tem que fazer, né, independente da idade. É preconizado, como eu disse, de 25 a 64. Passou de 64, com 2 exames seguidos negativos, não precisa mais fazer. Vai só para acompanhamento, ou só se tiver alguma queixa, né, de corrimento, de sangramento, aí que volta a investigação. Mas se caso passou de 64, os últimos exames foram negativos, não precisa mais fazer a prevenção. E aí, o que é que a mulher deve estar atenta? Né?
de ter atividade sexual ou não. A partir do primeiro momento que você teve relação, que você teve vida sexual ativa, mesmo que não tenha mais, que for o caso que você trouxe, eu sou viúva, eu não estou namorando, não tem nada a ver. Teve a primeira relação, é necessário que seja feita a prevenção. Isso, é necessário. Outra coisa também que é bem, não é muito abordado, não estava sendo muito abordado e hoje em dia a gente está tentando trazer é o público LGBT, que a gente, né, tá puxando realmente para essa prevenção, que a maioria não se cuida em relação ao câncer e aí as mulheres lésbicas elas acreditavam que não precisava fazer a citologia e aí precisa sim. Então toda a mulher que já teve vida sexual, que teve a primeira, tem que iniciar a prevenção, tá certo? E aí a mulher deve estar atenta ao quê? Ela deve estar atenta a corrimento, né? O corrimento que ele foge do normal. E qual é o normal? O normal é aquele que parece clara de ovo, o clarinho, né? Aquele clarinho é o normal. Se começa a ficar aquele um branco como se fosse um leite coalhado, se fica amarelo, se fica verde, então se foge do normal, então tem que ter atenção. É um fungo, não é isso? Normalmente? Normalmente é um fungo. E aí, durante a relação sexual também deve ficar atento, que a maioria das mulheres, quando elas começam a sentir dor na relação, é porque há alguma inflamação. Então, não necessariamente a dor vai ser um câncer, não necessariamente vai ser um câncer. É um sinal que tem que estar alerta. Então, quando a gente faz o rastreio, quando a gente faz o exame anual, a gente consegue identificar precocemente e consegue tratar. A gente sabe que hoje em dia o maior causador do câncer de colo é o HPV. E o HPV ele consegue ser tratado no início, antes de transformar o câncer. Então, quando faz a coleta, né, que a gente faz a coleta da célula, né, tanto da parte externa quanto da parte interna do colo, a gente consegue identificar se há células cancerígenas e consegue tratar antes de transformar no tumor. Então, é importante esse acompanhamento, essa prevenção. Eu falo muito, Cata, então me atrapalha. Só uma pergunta que chegou aqui para mim agora. Me questionaram assim, por que as lésbicas, né, precisam fazer esse tipo de exame, já que na relação delas não existe penetração? A pergunta é aqui. Responda. Tem que fazer porque há um estímulo. Se há um estímulo, então tem que ser realizado, independente, né? Aí, quando for fazer o exame, o profissional de saúde é quem vai saber, ou o enfermeiro, ou a médico, o médico é quem vai saber qual o tamanho do espéculo, como deve realizar essa coleta. Mas se houve um estímulo, né? Se houve a prática, independente de penetração, houve o ato sexual, então tem que fazer. Todo mundo entenda. Houve o estímulo, é necessário a prevenção, independente de penetrar ou não. Isso? Isso. Aí pode ser feito. Como é que pode ser feito? Com cotonete, pode ser feito com outras coisas. Não necessariamente vai colocar, porque quando fala em citológico, quando fala em prevenção, as mulheres já pensam no espéculo que vai, né? Não, minha gente, tenham calma que tudo é avaliado conforme a paciente. A paciente que faz períneo, também a gente tem um tipo de espéculo específico, um PP. Então, assim, tem todo um cuidado. Então, o importante é fazer. Tem outra questão também, cara. Tem a questão das mulheres que fazem esterectomia. Elas acreditam que quando fazem esterectomia, acaba com todas as possibilidades. Então, o que é que deve prestar atenção? Isso. Que, eu tô livre porque eu tirei tudo. Eu retirei útero, retirei tudo, então tô livre. Nunca mais eu vou ter câncer. Eu não sou do grupo de risco. Então, o que é que acontece?
diminui as chances. Lógico, você retirou, diminui as chances. Mas você precisa ainda fazer um acompanhamento, como eu falei, nem que seja 2 ou 3 anos seguidos para saber se vai dar negativo. Se caso essa retirada de tudo foi já por conta de um câncer, aí tem que fazer acompanhamento por no mínimo 5 anos. Então, dentro desses 5 anos, a gente começa a fazer de 6 em 6 meses, aí depois anual, para depois dar alta à paciente. Mas tudo tem que ser investigado, tem que saber o porquê que tirou. Se tirou tudo, que muitas vezes a mulher tira só o útero e fica o colo. Então, se ficou o colo, tem que ser feito. Então, tem que primeiro, saber quais as causas para poder. O profissional é quem dá alta ao paciente do exame. Não é o paciente que tem que se dar alta, não tenho mais e não vou mais. Não. Tem que procurar um profissional. É verdade. Muitas vezes eu já ouvi isso várias vezes. E quando você vê que houve a necessidade que você retirasse o útero, é porque alguma coisa, o termômetro indicou que alguma coisa estava errada. Então, assim, não é a oitava maravilha do mundo, porque se você tirou é porque algo não estava bem. Porque a gente nasceu para estar completa, para estar tudo ali. Tudo tem um motivo por existir, né? Se o útero está ali é porque ele funciona, ele tem um motivo. Então, se tem a indicação de retirada, é porque alguma coisa não está legal. Então, não é motivo nenhum para você estar batendo palma e achando que está livre de qualquer outro dano, né? De qualquer outra doença que porventura vier a acontecer. E outra coisa aqui, quero que você traga, porque como o tempo é pouco e as perguntas são muitas, os sintomas do câncer no colo do útero. Quais são os sintomas? E aí, como eu falei, os sintomas são o aparecimento do corrimento, né? Que ele vai mudar, né? Como eu falei, o normal é transparente, parece clara de ovo, mas... E aí eu vou dizer mais uma coisa. Quando esses sintomas vêm aparecer, é porque o câncer já está bem instalado e já está em forma muito grave. É uma doença silenciosa. Então, quando você descobre antes, quando você faz a prevenção, tem como tratar. Quando você descobre através desse corrimento, através dessa dor, né, no pé da barriga, que fala, uma dor no pé da barriga, uma dor no ato sexual, quando tem a relação sangra. Então, são os sintomas e aí a doença já está instalada e já está em estágio muito grave. Então, muitas vezes, não tem mais nem... cura, né? Muitas vezes já está em metástase, já invadiu a corrente sanguínea. Então, por isso que o ideal é que ocorra a prevenção. E aí a prevenção ela pode ocorrer tanto de forma primária, né, que é que hoje em dia tem a vacina do HPV, como de forma secundária, que é através do rastreio, né, do exame citológico. Quer dizer que, veja só, sangramento fora do período menstrual, urina frequente, perda de peso e dor abdominal são motivos associados a esses outros que você me trouxe para alertar que tem alguma coisa errada e que precisa ser observado. Principalmente essa dor no ato sexual e o sangramento. Principalmente isso, o sangramento não é tá na data errada e foi no momento da relação, doeu, foi desconfortável. Ardência no canal, então tem que ter uma atenção maior. Eita, outra coisa, uma dúvida aqui, eu estava até conversando com uma amiga minha e a gente chegou nesse assunto. Muitas mulheres, logo após terem filhos, ela diminui o libido. Eu quero saber qual a associação que tem após gestação, com essa diminuição da vontade, né? Ela diminuiu a vontade, ela diminuiu a lubrificação também diminui. Quais são? Num período da pós, né, que tem todo o estresse cirúrgico, do parto, todo o estresse ocorre alteração hormonal. Então, no que ocorre a alteração hormonal, ocorre a diminuição da vontade, né? Fora isso, passou do período de amamentação, período, né? O que vem a diminuir a vontade, muitas vezes, realmente é a questão emocional, é o estresse, é a correria do dia a dia que atrapalha todos os nossos hormônios.
E aí a gente pensa, não, foi depois que eu tive filho. Sim, depois que você teve filho apareceu o quê? Obrigações, né? Preocupações. Então toda essa questão emocional ela vem atrapalhar essa produção hormonal. Então, Então, se não está amamentando, se não tá, se a cirurgia já passou já faz tempo, o parto já faz tempo, então tem que ver essa questão emocional, então a que muitas amamentação diminui, associadas. a amamentação ela diminui. Muito, Tanto a maioria das mulheres diminui por conta desse aumento de hormônio, né? Progesterona e aí outros hormônios. Tem a maioria das mulheres, ela está associada a né, diminuir. Só a, pro- que quando a a prolactina também, ela tem provoca também essa diminuição. A partir do momento que a já mulher está indo, Já a prolactina ela vem desenvolver através também do prazer. Então, se a mulher ela não está, né, com a sua, não está sentindo vontade, né, não está com o seu libido ali, e aí o ideal é que ocorra a junção do parceiro para que ele venha a estimular essa vontade, porque se estimula, se há a conversa, se há o toque, ao aumento da prolactina e ao aumento da ocitocina, que dá aumento do leite materno. Então, a prática, o contato aumenta a quantidade de leite. Então, o ideal é que, por mais que a mulher esteja ali, né, no momento de amamentação, no momento de preocupação, que o olhar dela está voltado muitas vezes para o filho e termina esquecendo um pouco dela, o parceiro ele tem que estar junto. A gente tem que dizer que amamentar não é só para a mãe, amamentar também é para o pai. E aí, quando o pai está ali num carinho, né, nesse contato também com a mãe, ele vai fazer com que o hormônio do prazer se associe, né? E aí aumenta a quantidade de leite e aumenta o libido. Mas aí tem que ter o toque, o pai tem que estar junto, senão realmente a mulher não vai conseguir. O leite vai secar antes e a mulher não vai ter o aumento do libido. entendi. Isso foi um assunto que a gente estava comentando ontem e agora eu lembrei, poxa, é interessante trazer, porque é uma dúvida, acontece com Mas muitas também mulheres. faz a questão emocional, sabe, Cata? A questão emocional é que vem atrapalhar bastante. É, porque depois você tem uma série de responsabilidades que antes não tinha, né? Antes não tinha. Também. Antes era assim, namoro, namoro e tá tudo bem, né? Você não tá preocupado com nada. Aí quando vem os filhos, aí tem a preocupação, cuidar do filho, não dorme direito, então tem uma série de coisas e as responsabilidades aumentam. Eu acho que tem tudo a ver, e essa questão de emocional, hormonal também, não é? Aí a gente sempre associa, foi por conta do filho, não foi por conta da gestação, é por conta do estresse emocional, da sua rotina que mudou. Se sua rotina mudou, os seus hormônios eles também mudam, né? São outros fatores, né? Você diz que foi o parto, mas não tem a associação, está errada. Não é o parto, é o pós, é o que acontece, é o estresse, as É o noites estresse. morridas, as preocupações. Isso aí que diminui, né? Muito bem. E aí, Cata pediu também para estar falando sobre a higiene íntima. Então, sobre a higiene íntima, o que é que a gente deve estar atenta? A não cometer excessos, né? A gente acredita que tá lavando todo momento, nossa parte íntima tá certo. Tá utilizando aqueles sabonetes antibactericidas, não sei o que, tá certo. Não tá, gente. A região íntima, ela deve ter cuidado, né? A gente deve ter cuidado com a higiene, sim. A mulher deve ter cuidado com cada preguinha, com cada espaçozinho, para não ficar uma massinha branca, que é um acúmulo de células, com a oleosidade da própria região. O homem, né, em lavar a glândula direitinho, puxar o prepúcio. Então, toda essa região deve ser higienizada, não deve deixar o acúmulo daquela massinha branca. Então, assim, para lavar deve ser externo, né? A gente não deve usar duchas para lavar dentro. A gente não deve utilizar esse cuidado mais interno. Por quê? A vagina tem um pH que é ácido e ele precisa ser mantido. Então, o cuidado da higiene deve ser externo, né? Deve-se evitar desodorante íntimo, perfume íntimo. Gente, isso causa erosão, isso causa irritação.
Isso diminui o pH da vagina, que termina trazendo mais fungos. Então, assim, o ideal é que você utilize mais sabonetes neutros, né? Sabonete íntimo que seja neutro e que não tenha ação bactericida. Essa ação bactericida ela vai terminar tirando, né, a proteção, a barreira da sua vagina, porque esse pH, para manter esse pH, já é para evitar que micro-organismo, né, penetre e ocasione essas inflamações, essas infecções. A vagina já é muito fácil de ter alguma infecção. Por quê, Mayali? Porque a vagina está próximo da uretra, né? Do meato onde passa o xixi, e está próximo do ânus, que é onde ocorre, né, as eliminações fecais. Então já fica muito próximo de dois canais onde saem todos os nossos restos, onde saem todas as coisas que não tá bom para o nosso organismo, onde tudo que é filtrado. Então já está muito fácil de ter infecção. Então, se você não tem higiene correta, não lava, não se lava de nenhum, e termina usando esse sabonete antibactericida, tirando a proteção, então você vai pôr mais risco, né, às infecções. Entendi. E com relação à higienização antes e depois do ato sexual? Tá correto, a higienização tá correto. Porque muitas vezes a gente vai, faz xixi, né? E aí vai namorar. Não faz, né, a higiene. Esse xixi, ele é erosivo. Então, ele pode penetrar e acabar ocasionando a irritação da mucosa, da vagina e tudo direitinho. Então, é importante, sim, higienizar antes e higienizar depois, evitando riscos de infecções. E outra coisa, a mulher tem o hábito de quando vai trabalhar usar muito protetor diário. O protetor diário não pode ser utilizado se não tem, se não está no final da menstruação, se não tá tendo nenhum corrimentozinho, nada, então não deve estar usando aquele protetor diário, todos os dias. Não deve, porque além da vagina já estar num ambiente que é abafado, você termina abafando muito mais e aumenta a proliferação. Então, qual sabonete deve usar? Um sabonete neutro, né? Ou então que tem ácido lático. Somente. Que se tiver ação antibactericida, não compre. Entendi. Uma pergunta: quais os riscos ou efeitos colaterais para o tratamento do câncer no colo do útero? Os riscos, qualquer tratamento de câncer, ele vem a ter efeitos colaterais, né? E aí, os efeitos colaterais são muitas vezes boca seca, náuseas, vômito, diarreia ou constipação. Então, eu quero ler as perguntas, olha. Então, esses sinais são mais, né? O que vai aparecer mais é isso aí: é a mudança do apetite, a mudança do sono, a mudança intestinal, né? Náuseas, vômitos, essas coisas, fadiga. Então, são os efeitos colaterais que ocasionam. E principalmente a mudança no intestino. Outra pergunta aqui, sobre absorvente íntimo. Deve ser Então, vamos lá. O OB, né? Então, vamos lá. O absorvente, ele pode ser utilizado. O absorvente íntimo, ele não tem nenhum problema. O que é que deve ter cuidado? Tanto com o absorvente íntimo, o OB, como com o absorvente normal. A gente deve trocar. A gente tem o hábito, não vou dizer que é mentira, não tem. Tem sim. A vida da mulher é muito corrida. Muitas vezes está no final da menstruação, ela sai de casa, coloca um absorvente, está no final. Quando vem trocar, já é quando chega em casa novamente, à noite, na hora do almoço. Então, assim, passa muito tempo. O sangue em si, ele já é responsável por proliferar bactérias, proliferar, né, fungos. Então, o que é ideal? Que você só passe até 4 horas com absorvente. Independente se sujou pouco, se sujou muito, é somente 4 horas. Tanto o absorvente íntimo, o
o OB com o absorvente normal. Então, só pode passar até 4 horas com o absorvente. É tanto que eu sei que você percebe que quando aquele sangue está ali, que você não troca o absorvente, quando você vai olhar com 2 horas, com 3 horas, já não está mais vermelhinho, ele já vai mudando a cor, já vai ficando marronzinho, né? Então, já está proliferando bactérias e tal, então você já vai estar procurando, né? Sarna para se coçar, se você não trocar. E o absorvente íntimo, ele é indicado para usar naturalmente, normalmente, como se fosse o absorvente normal? Pode ser Não usado? tem problema, pode ser usado, não tem nenhum problema. Você só deve ter cuidado com a troca, né? Que tem que ser até 4 horas. Ou então antes, dependendo do seu fluxo. Quando o fluxo é muito, a gente deve trocar antes. Quando o fluxo tá pouquinho, então é no máximo 4 horas, independente de qual absorvente seja. E aí, existem vários tamanhos desse absorvente e você deve ver de acordo com o seu fluxo, né? Tem o PP, o P, o G, então cada mulher deve se conhecer para poder saber qual o tamanho do seu canal. Então, por isso que a gente bate sempre na tecla que a mulher ela deve se conhecer, ela deve perder o medo, ela deve perder a vergonha de se tocar. É verdade. Outra coisa, a questão da depilação íntima. Qual é a tua orientação? Não, a depilação, ela é meio de higiene, né? Então, se você não quer retirar o pelo, né, você pode fazer o quê? Aparar. Então, não necessariamente você precisa retirar o pelo. Não, você pode deixar baixinho o excesso de pelo, né? Ele aumenta, fica restos muitas vezes de xixi, muitas vezes do próprio corrimento, e aí aumenta as infecções. Aí diz, tem a barreira de proteção. Sim, tem a barreira de proteção, mas também tem a barreira para aumentar o risco de infecção. Então, se você não se depila, você precisa manter ele rentinho, ele aparadinho, bem baixinho. Então, a indicação é a depilação ser completa, para que você tenha, né, certeza que vai evitar vários problemas. Não que a depilação seja completa. A indicação é que o pelo seja baixinho, sempre o mínimo possível, baixinho, sempre que apare, né? Toda a região. Não precisa depilar completo, não. Isso aí é mais uma questão de mulher mesmo, que mulher gosta, né, de estar sempre pronta. A questão mesmo de saúde é manter baixinho, manter bem aparadinho com não, né? Muito, porque senão, se tiver muito, vai proliferar mais, vai permanecer mais sujo, vai aumentar a umidade e aí pode aumentar assim a proliferação. Então, o ideal é estar baixinho. Perfeito. Muito bom. Todo mundo aqui está comentando, está gostando muito, está tirando assim muitas dúvidas, muitos mitos, muitas verdades, e você está esclarecendo assim, está sendo sensacional. O que é isso aqui? A pergunta, acho que o nosso tempo já acaba, eu creio. Irregularidade na menstruação pode ser sinal de alguma doença no útero? Pode, como a gente pode ser sinal sim, né? Não significa que é. A irregularidade da menstruação, ela sempre vai estar associada à questão hormonal ou emocional. E aí a mulher que está passando uma zona de estresse, ou muita tristeza, ou muita felicidade, ou um período de amamentação, um período de separação, um período de perda de emprego, de troca de emprego. Então, o período emocional também atrapalha e desregula a menstruação. Como também algum problema no útero também vai desregular a menstruação. Então, a gente sempre deve investigar e não se assustar já de início. A gente deve imaginar assim, o que é que está acontecendo, né? A gente deve estar ciente do que está acontecendo na nossa vida, porque o emocional, ele atrapalha bastante o nosso ciclo menstrual. Pronto. Também tinha uma pergunta aqui, mas você já respondeu. Aí pediram aqui para falar um pouquinho sobre citologia, sobre o DIU, mas não vai ter tempo. O que vai ter, dá tempo assim, super rápido, não vai poder ser profundo, né? Vai ser super rápido, porque o nosso tempo está acabando e a gente também tem que agradecer as pessoas que estão aqui.
né? Assim, fala aí rapidinho sobre o DIU, indicação e sobre a citologia. Então, a citologia ela deve ser feita, né, de 25 anos até 64 anos obrigatoriamente. Se a mulher tem 2 ou 3 exames anos seguintes negativos, pode esperar até 3 anos para fazer o próximo. Se teve praticou atividade física, já tem que ter relação. O sobrepeso atrapalha sim o ciclo menstrual. Porque altera o hormônio e altera o ciclo menstrual. Em relação ao DIU, o DIU ele é um dos métodos que hoje em dia as mulheres se sentem melhor. Por quê? Porque elas não esquecem, né? Como o comprimido, como a injeção, elas não esquecem, não atrapalha a relação sexual. O homem ele não vai sentir que a mulher está com DIU. É seguro, sim. E aí, o ideal é que toda mulher tem direito, o SUS disponibiliza, e aí você vai o acompanhamento no seu postinho de saúde, pede o encaminhamento, você vai passar por uma triagem e você pode fazer a inserção do DIU. O ideal é que a mulher coloque o DIU no período menstrual, porque o colo vai estar dilatado, e aí é seguro, sim, e o SUS disponibiliza. E o homem não sente que você está com DIU? Tá vendo, meninas? Fica a dica aí. O SUS disponibiliza, tá? Vai no posto. Sim, não vai dar tempo. Estão perguntando se é melhor pílula ou injeção. Depende de cada organismo, eu acho, né? Porque eu tive uma experiência terrível com a injeção e tem gente que adora. Mas aí eu falo assim, por experiência própria, mas você vai falar com propriedade. E aí, é verdade. A pílula e a injeção, elas são dois hormônios muito parecidos. Porém, a pílula tem a questão de que a maioria das mulheres, elas preferem, né? Porque elas controlam o dia da menstruação. A cartela, ela vem 21 comprimidos. Quando termina, geralmente a menstruação já desce e tudo. Já tem algumas mulheres que preferem a injeção pelo fato de não esquecer. Então, eu boto lá no meu calendário que daqui a 30 dias eu vou tomar, ou daqui a 3 meses, e aí eu já vou fazer o uso. Então, assim, quem vai saber qual o melhor anticoncepcional é você, mulher. Você tem que saber qual o anticoncepcional que vai se adequar na sua rotina, que você não vai ter nenhum efeito colateral, que é normal algumas mulheres até 3 meses que estão usando algum tipo de pílula ou de injeção ter alguns efeitos como náuseas, vômito, é normal, tontura, até o organismo se adaptar. Então, a mulher quem vai escolher, juntamente com o profissional, vão discutir qual vai ser o melhor anticonceptivo. Joia. Então foi respondido aí. O nosso tempinho está acabando. Eu quero agradecer muito a você por assim ter aceitado esse convite, por ter sido maravilhosa, plena, ter respondido aí, tirado essas dúvidas, minhas dúvidas, inclusive. Então, assim, a todo mundo que está aqui, eu agradeço, porque assim determinou esse tempinho para estar aqui com a gente, para estar se cuidando, se conhecendo através das suas respostas. Então, assim, muita gratidão, meu amor, por você estar aqui conosco, compartilhando todo o seu conhecimento de muitos anos de estudo, de dedicação. Hoje está aqui você representando a sua fala e a sua classe, né? Muito estudo, muita dedicação, muito caminho que você teve que percorrer para hoje estar aqui. Parabéns! Obrigada, Takata. Eu que agradeço o convite, fiquei assim imensamente feliz. Adorei as pessoas estarem participando, poder estar esclarecendo algumas dúvidas. Quer dizer que estou disponível. Quem tiver alguma dúvida que ficou com vergonha, não deu tempo de fazer aqui, pode ir lá no meu perfil, na caixinha de mensagem, mande para mim que eu vou estar esclarecendo sim. Então, estou disponível aí para estar respondendo. E para você também, Cata, qualquer coisa, tô aqui. Se quiser realizar outros temas, vamos lá. Vamos sim. Espero que tenha falado com clareza, que tenham gostado e espero realmente ter ajudado e colaborado com todos vocês. Ajudou muito, com certeza. Você vai voltar para falar mais aí sobre o DIU, porque eu vi que a mulherada aqui está toda curiosa para saber quando, como, quem gostou de usar, quem não gostou, assim, para trazer mais clareza sobre o DIU. A gente vai marcar uma próxima live, sim.
no próximo mês. Combinado, combinado. Tá Obrigada. Vocês que estão Obrigada. agora, que perderam a live, ela vai ficar no IGTV e vai ser disponibilizada também no meu canal no YouTube, tá? Depois eu compartilho, vocês vão lá e podem estar assistindo. Essa live está maravilhosa, tira muitas dúvidas que eram minhas, que são suas aí, são de vocês que estão aqui assistindo. Então, ela vai ser disponibilizada daqui a pouco no IGTV e logo mais no canal no YouTube. Então, assim, um super beijo, muita gratidão e até a quarta-feira com mais novidades, com mais convidados. Até lá, gente. E um beijo, Obrigada. Maia. Isso, muito obrigada. Beijo, gente. Valeu, muito obrigada. Ótima noite. Deus abençoe. Você também a todos que estão aqui.